Hoje a gente vai mergulhar num tipo de inteligência artificial bem diferente. Uma que não está só preocupada em adivinhar a próxima palavra de uma frase, sabe? A proposta aqui é muito mais ambiciosa. É navegar por um universo de ideias de um jeito que, olha, se parece muito com o nosso próprio jeito de pensar. Para a gente entender isso, vamos começar com uma coisa bem humana. Pensa na palavra café. Quando a gente lê ou ouve essa palavra, o cérebro não busca só uma definição de dicionário. Não, ele dispara uma cascata. Vem o cheiro do café passando, a sensação da xícara quente na mão, a lembrança daquele café que a gente usa para estudar, o efeito da cafeína. Essa cascata, isso é o que chamamos de fluxo de consciência. Uma ideia parece que acende outras que estão conectadas a ela, numa rede imensa de memórias e conceitos. É como se fosse uma dança de associações, uma coisa levando a outra de um jeito quase mágico. Tá, legal. Mas e as inteligências artificiais que a gente conhece hoje? Como elas se comparam com esse processo? Será que elas realmente pensam assim? Ou elas estão só fazendo um truque muito, mas muito sofisticado? É aqui que a gente precisa separar o que é pensar de verdade e o que é só prever. A grande maioria das IAs de hoje, como os grandes modelos de linguagem, são mestres em prever a próxima palavra com base em estatística. Elas são geniais nisso. Mas essa nova abordagem é outra história. Aqui, a ideia não é prever, é navegar num espaço de conceitos como se a gente estivesse explorando um mapa de ideias interligadas. E aqui está o pulo do gato. Pensar não é só completar frases. É explorar uma teia de ideias conectadas para chegar numa solução, numa nova criação. Os modelos atuais imitam a linguagem com perfeição, mas essa nova abordagem quer simular o raciocínio associativo que a gente usa para resolver os problemas mais cabeludos. Então, como é que se constrói uma IA que pensa por associação? Parece coisa de filme, né? Mas a resposta vem de um conceito da matemática que, surpreendentemente, imita o jeito como o calor se espalha por um material. O nome da técnica é Heat Kernel Diffusion, ou difusão por kernel de calor. O nome assusta um pouco, mas a ideia é super intuitiva. É basicamente um método matemático que mapeia como a relevância flui entre as ideias, muito parecido com o jeito que o calor se espalha numa chapa de metal quente. Essa metáfora do calor é a chave de tudo. Imagina que a gente aquece um único ponto numa placa de metal. O calor não fica ali parado, né? Ele se espalha para as áreas vizinhas. Agora pensa a mesma coisa, só que na IA. Quando um conceito é aquecido ou ativado, essa ativação se espalha por um mapa gigante que conecta todas as ideias, o tal do grafo de conhecimento. E o mais fascinante é que a gente tem um controle sobre esse processo. Na analogia do metal, o tempo é o que diz até onde o calor vai se espalhar. Na IA, existe um parâmetro que eles chamam de T, que funciona como um botão de volume. Com ele, a gente ajusta se o pensamento da máquina vai ser mais raso e focado ou mais profundo e abrangente. E aqui a coisa fica genial. Com um T pequeno, a difusão é rápida e local. O resultado é um pensamento focado, intuitivo. Lembra muito o que o psicólogo Daniel Kahneman chamou de Sistema 1. Agora, se a gente aumenta o T, a difusão vai mais longe, demora mais e permite um pensamento mais abstrato, criativo, o famoso Sistema 2. A teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que esse jeito de pensar por difusão resolve problemas de verdade, aqueles bem complexos e de alto risco? Vamos imaginar um diagnóstico médico. Chega um paciente com febre e tosse. Esses sintomas são os nossos pontos de calor inicial. A partir daí, essa ativação começa a se difundir pelo imenso mapa do conhecimento médico. E o que surge no final? Uma lista bem organizada de possíveis diagnósticos com base em quão quentes algumas doenças ficaram no processo. E olha só que interessante o resultado. Não é um simples sim ou não. É um raciocínio. A pneumonia aparece com 92% de ativação. É a principal suspeita, claro. Mas o sistema também mostra outras possibilidades importantes, como tuberculose ou Covid-19. Isso é muito mais parecido com o raciocínio sofisticado de um bom médico. E por que isso é melhor do que outras técnicas que já existem, como o RAG? Bem, o RAG é como uma busca superpotente. Ele acha trechos de texto que parecem relevantes. O problema é que ele não entende a estrutura, as conexões mais profundas entre os conceitos. Já a difusão de calor não. Ela navega por essa estrutura, ela enxerga o mapa conceitual inteiro. Então, para resumir, as vantagens são bem claras. Essa abordagem consegue ver relações que outras IAs simplesmente perdem. Ela navega por ideias, não só por palavras-chave. Ela imita o nosso pensamento associativo e, por causa disso tudo, entrega respostas com um contexto muito, mas muito mais rico. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo.
O que uma mudança de tecnologia como essa realmente significa? A gente não está falando só de um algoritmo melhor. A gente está falando de um passo em direção a um novo tipo de mente artificial. O que a gente está vendo aqui é uma filosofia de IA diferente. Uma que quer navegar pelo conhecimento, não só processar a linguagem. É uma mudança de paradigma mesmo. Sair da imitação da fala para a simulação do raciocínio. E isso abre portas para lidar com ambiguidade e contexto de um jeito que antes era impossível. Tem uma frase do material que originou essa análise que resume tudo de um jeito poético. O próximo pensamento não é escolhido, ele emerge. Isso quer dizer que, em vez de um cálculo para decidir a melhor resposta, o pensamento simplesmente aparece. Ele brota naturalmente desse fluxo de ativação pela rede. É lindo, né? Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se uma inteligência artificial consegue navegar pelo universo das ideias de um jeito que espelha o nosso próprio fluxo de pensamento, onde exatamente a gente traça a linha entre um cálculo super complexo e uma forma genuína de consciência? A resposta para isso talvez esteja só começando a emergir.